queridos alunos, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai falar sobre urbanização. O que é urbanização? É um processo de crescimento da população urbana em relação à população rural. Existem alguns fatores que contribuíram para o crescimento da população urbana, que são os estabelecimentos comerciais, as indústrias, as instituições financeiras, os hospitais, as universidades. Existem outros fatores também. Aqui eu coloquei os principais que atraem, o crescimento, que causa aí um crescimento da população urbana. Bem, aumento do processo de industrialização lá no século XVIII. O crescimento das atividades industriais, sobretudo que ocorreu após a Revolução Industrial lá na Europa, sobretudo na Inglaterra, no século XVIII, impactou diretamente no aumento desse processo de urbanização. Ou seja, como a Inglaterra foi o primeiro país a passar por esse processo de industrialização lá no século XVIII, a população inglesa foi a primeira a aumentar na cidade em relação ao campo. E o que é metrópole? Coloquei até um exemplo aqui de Manaus, que fica no Amazonas, que é a capital do Amazonas. Bem, metrópole é um termo que é muito utilizado para definir uma cidade que atrai outras cidades devido à sua importância econômica e social. Por que eu coloquei o exemplo de Manaus? Manaus, ele tem um complexo ali, um parque industrial muito importante, que é chamado de Zona Franca de Manaus. Lá, a produção é voltada para eletroeletrônicos. Devido a essa importância econômica que Manaus tem, ela atrai outras cidades que estão ao seu redor. Nós vamos falar também de megacidade. Bem, as megacidades, na realidade, nós chamamos de um aglomerado de cidades, um conjunto de cidades que tem mais de 10 milhões de habitantes. Eu coloquei aqui a cidade de São Paulo, é conhecida como uma megacidade. Qual é a população da cidade de São Paulo? Ela tem aproximadamente aí 12,18 milhões de habitantes, por isso que ela é chamada de megacidade. Nós vamos falar também de rede urbana. Coloquei aqui o exemplo da rede urbana do estado de São Paulo. O que é rede urbana? Rede urbana é um conjunto de cidades que elas são integradas, contendo muitas cidades pequenas, algumas cidades médias e um número menor, que são as metrópoles. Quando há uma relação entre as cidades, onde existe aí uma troca, pode ser aí de mercadorias, isso acaba ocorrendo uma rede urbana. Então, na realidade, a rede urbana ocorre quando há uma relação entre as cidades e onde existe uma rede de troca entre elas. Entre elas quem? Entre as cidades. Foi o que eu coloquei aqui, o exemplo de São Paulo. São Paulo, querendo ou não, ela tem uma relação com as cidades que estão ao seu redor. Ela tem uma relação, por exemplo, com a região do ABCD, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e outras mais. Aí eu coloquei o exemplo aqui da Guarulhos, coloquei aqui exemplo aqui do estado de São Paulo como uma rede urbana muito importante no nosso país. Nós vamos falar sobre hierarquia urbana, que é um conjunto que está ligado ao poder de influência que existe entre as cidades. Ou seja, as cidades, elas têm diferentes graus de poder de influência entre elas. Significa que existem cidades que têm um poder de influência maior do que outras. Eu até coloquei aqui, na verdade eu até esqueci de colocar, mas eu vou citar aqui para vocês o exemplo de duas cidades que elas têm poder de influência diferente entre elas. A cidade de onde eu vim, que é a cidade de Paraty, e a cidade onde eu vivo hoje, que é a cidade de São Paulo. Qual é a cidade que tem maior poder de influência? Lógico que é a cidade de São Paulo. Por quê? Porque ela tem muito mais infraestrutura do que a cidade de Paraty. Um exemplo disso, que eu vim para São Paulo, foi o quê? Buscar estudos melhores, escolas melhores, universidades, coisa que a minha cidade não oferecia e até hoje não oferece ainda. Então, na realidade, esse grau de importância que existem, de influência que existem entre as cidades, elas são classificadas
de acordo com esse grau de importância. Ou seja, elas são classificadas como sendo metrópoles globais, metrópoles nacionais, metrópoles regionais e outras mais. Nós vamos começar falando sobre as metrópoles globais, que são as únicas metrópoles globais no Brasil, que são São Paulo e Rio de Janeiro. Bem, por que São Paulo e Rio de Janeiro elas são as únicas metrópoles globais? Na realidade, essas cidades elas apresentam aí uma influência econômica e política num âmbito mundial, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro, elas são reconhecidas mundialmente. Elas sediam várias multinacionais, elas possuem aeroportos que fazem conexão com diferentes partes do mundo. Existem aqui bancos internacionais e outras coisas mais que fazem São Paulo e Rio de Janeiro serem as cidades globais no nosso país. As metrópoles nacionais. Eu coloquei o exemplo aqui Belo Horizonte, que fica no estado de Minas Gerais. As metrópoles nacionais são aquelas que vão apresentar uma atrativa infraestrutura e vão influenciar economicamente as metrópoles nacionais. Bem, o exemplo eu coloquei Belo Horizonte. Por que eu coloquei Belo Horizonte como exemplo? Existe ali em Belo Horizonte uma área vizinha a Belo Horizonte chamada de quadrilátero ferrífero. É uma área que tem uma grande extração de ferro, por isso que é chamada de quadrilátero ferrífero. Por conta dessa importância que ela tem, né, devido a essa extração de ferro, ela é conhecida como uma metrópole nacional. Então, ela vai influenciar economicamente, né, o território nacional. Nós vamos falar também das metrópoles regionais. Coloquei exemplo, a Grande Goiânia, fica no estado de Goiás. Bem, as metrópoles regionais são metrópoles de porte médio, com população que não costumam ser maiores que 4 milhões de habitantes, mas elas vão influenciar apenas uma região próxima a ela. Por exemplo, qual é o número de habitantes que Goiânia tem? Ela tem 1,3 milhão de habitantes. Então, sua importância está voltada economicamente, voltada para a agropecuária, principalmente para a agropecuária. Então, esse é o grau de importância de Goiânia. Cidades médias. Coloquei o exemplo Uberaba, que fica no estado de Minas Gerais. As cidades médias são aquelas que apresentam populações que ficam entre 100 mil e 500 mil habitantes. Elas atuam como centro econômico na região. Por que eu coloquei Uberaba? Porque Uberaba fica aí entre a população de 100 mil e 500 mil habitantes. Ela tem uma população de 289 mil habitantes. Nós vamos falar também sobre as cidades pequenininhas, cidades pequenas. Um exemplo é Vinhedo que fica em São Paulo. Bem, as cidades pequenas, elas apresentam população até 100 mil habitantes, diferente das médias que vão até 500 mil. Atua no comércio e na prestação de serviços, isso na localidade onde ela se encontra. Vinhedo, ela tem uma população que abriga cerca de 72 mil habitantes. A economia dessa cidade está voltada principalmente para a uva, com a produção de vinhos. Mas nós não podemos deixar de citar a importância do turismo também para a economia dessa cidade de Vinhedos. Nós vamos nos encontrar, né, no próximo vídeo, tá? Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mas eu peço para vocês prestarem atenção, voltem várias vezes esse vídeo, anotem no caderno, façam as observações e depois a gente tira as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus.